Olá a todas, todas e todos que estão assistindo a essa conversa, essa entrevista, dessa edição do Olhar de Cinema, da 10ª edição do Olhar de Cinema. Eu estou aqui com Juliana Jesus e Samuel Costa, do filme Teresa Josefa de Jesus, que é um filme que está na competitiva, na mostra competitiva desse ano. E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de trazer um pouco e que vocês pudessem comentar um pouco sobre a relação da raiva, né? A raiva que ela está no texto, a raiva como uma premissa narrativa mesmo, e até mesmo estética, né? Que vai estar aí permeando o filme. Eu acho que isso a raiva é uma das coisas, um dos elementos mais primordiais desse filme, e ela quem vai conduzindo essas duas propostas. Então, se puderem começar falando um pouquinho sobre essa premissa, a premissa da raiva, fiquem à vontade. Quer falar, Ju? Se você quiser falar, fica à vontade. Eu posso completar também. Eu acho que, para mim, assim, o que trouxe o filme à tona não foi a raiva, na verdade, assim. Foi essa união entre eu e a Ju, porque eu vi uma poesia da Ju, que é do SUS, que é uma poesia de revolta contra o Sistema Único de Saúde, então ele também tem a raiva ali como pilar, mas, no final das contas, eu acho que o filme se tornou mais aceitação, né? O filme, como um todo, ele fala das 5 fases do luto. Então, a raiva é o segundo, não necessariamente nessa ordem, mas é o segundo tratado ali. E aí, no decorrer do filme, no final já não é raiva mais, né? No final é a valorização da história e, enfim, a nossa primeira reação é a raiva. É o que eu acredito, né? Mas depois de um tempo isso vai se transformando em outras coisas, numa negociação e numa aceitação. É assim que eu vejo, né? Bom, oi a todo mundo. A raiva, ela partiu como o primeiro princípio de estímulo mesmo, né, para esse corpo. Então, pensando a raiva como uma ativação ou como um provocador, né, é isso. A raiva, ela estimula todos os nossos sentidos, né? Então, ela estimula o seu físico, né, a sua respiração, o seu batimento cardíaco e te torna um movimento, né? Te faz reagir a muita coisa. Então, acho que no filme e no texto também, ela tem esse princípio, né, de mover. A raiva como um princípio de movimento, né? Ela tendo ali um estímulo físico, mas também um estímulo de reflexão. Ela provoca essa expressividade do corpo, mas, sobretudo, essa expressividade de sair daquele lugar, ou de reagir àquela violência, ou de reagir a algo que não, que de alguma forma possa te ferir, né? E dentro desse processo do luto, a raiva ela é entendida como uma motivação, tá ligado? Para esse movimento. Até mesmo porque primeiro vem a negação, e aí você está ali paralisado, né? A negação é exatamente a fuga. E aí vem a raiva que te faz enfrentar a negociação e os outros processos, né? A aceitação, aí depois, enfim, depois que você entende, move e vê que não tem como mudar, e vem um processo de aceitação, de negociação, depois a depressão, que é o resultado de tudo isso, né? Da raiva e do movimento que não é correspondido, e aí vem uma aceitação, assim. E eu acho que é justamente isso que o texto ele vai trazendo, né? Ele vai movimentando essas estruturas desse luto, mas também movimentando não só o filme, mas o corpo da Juliana, né? Esse corpo que está presente, que está se movendo através dessa história e através desse confronto com o luto mesmo. E aí eu queria trazer essa questão do texto e que vocês falassem um pouquinho sobre a construção dele. Tanto a construção do texto e como que ele se desloca e ele move para esse corpo da Juliana, e também como que foi pensar as imagens a partir desse texto. E aí depois a gente vai conversando sobre outras coisas, mas acho que o texto nesse filme
ele convoca, por mais que ele esteja falando desse processo, né, um processo dolorido, um processo de ausência, é um texto que te provoca, e aí ele te convoca à vida também, né? Ele vai até mesmo passando por esses estágios, mas é um texto vivo, é um texto que vai se construindo a partir dessas movimentações. Então, se puderem falar um pouquinho dessa construção, tanto do texto quanto na narração, mas também dele nesse processo da criação da imagem e como que ele vai se deslocando para o corpo também. Uhum. Eu coloco no mudo para falar. Foi um processo meio estranho, assim, porque a gente veio da poesia dela, que estava pronta. E aí a gente pensou, vamos fazer essas imagens aqui para ilustrar essa poesia. E aí a realidade superou, né? O que também não é ficção. A realidade superou a própria realidade. E aí a gente filmou e aí trouxe outros elementos de acordo com o que a gente ia filmando e a gente ia conversando e foi trazendo outros elementos. Então ele virou um mix, assim, um blend da poesia que existia com uma nova poesia que a Ju, vendo as imagens ali, criou depois. A gente sentou e a gente foi criando ali para tapar algumas coisas que a gente tinha criado como imagem, entende? Então, como se a gente tivesse criado uma quantidade de imagens para aquela poesia e aí excedeu, porque a gente filmou muito mais coisas, e a gente teve que criar outro texto para tapar esses lugares e para construir, e para fechar e deixar redondinho, assim. E foi divertidíssimo, né? Foi um projeto, assim, tipo assim, o tempo inteiro criando. Era uma frase, a gente conversando, nossa, tem essa frase, o que você acha? Isso aí pode ser o que vai guiar a gente. Não, tem essa também, aí tem essa. E depois a gente uniu todas as frases, assim. E aí tem a questão também de ser a narração ser, às vezes, a mãe dela, às vezes ela, e às vezes se confunde, né, o narrador. Como se ela também, né, fosse agora a pessoa que está observando ela mesma, enfim, vai de reflexão para observador e a mãe, no caso. E aí foi uma mescla que se transformou no filme, que é um texto que parece que foi feito antes, parece que foi feito, mas não foi feito em conjunto e no decorrer do projeto. É isso, né? É a realidade se materializando, assim. O processo, tanto esse processo imagético que o Samuca trouxe muitas imagens, né? E quem lê ou quem tem oportunidade de ouvir esse texto, ele concebe seu próprio imaginário, né? Pelas coisas que atravessou a pessoa em algum momento da vida. Então, os atravessamentos do Samuel, os atravessamentos de outras pessoas trazem imagens, né? E aí a gente foi mesclando e tinha imagens que eu não tinha, né? Não tinha, enquanto nunca tinha verbalizado, eu falava, eu sinto isso, mas como isso se traduz em uma imagem? Se traduz através do signo do fogo, né? Do símbolo, da simbologia do fogo, ou da natureza, ou dessa cor, né? Que cor? Como? Então, tipo, todas as imagens e a forma também que o Samuel conseguiu pintar, né? Esse quadro, porque é isso, tem muitas cores e essas cores falam bastante no filme também. Foi uma forma de conseguir imaginar e materializar essas memórias, né? E materializar esse sentimento, né? Tornar ele possível e tornar ele palpável. Então, as cores, o movimento de câmera, a forma que as cenas são construídas, a forma que está editada, é uma proposta também de trazer esse sensorial, né? Uma Que é tentativa, isso. não sei se eu consigo, uma tentativa. A tentativa, né? Mas uma necessidade de fazer, de tornar palpável ou de tornar sensível, sabe? A ponto de você ser levado mesmo, ser conduzido. Desculpa, Ju. Eu acho que você também fala da poesia, né? Que foi assim, de onde começou, do SUS. Eu até tenho ela aqui, se vocês quiserem eu mando, ou posso para vocês darem uma olhada, porque ela foi assim, de onde começou tudo. Ou senão a Ju pode lançar ela aí pra gente também. Exatamente, temos tempo para isso. Posso recitá-la, assim. Mas a poesia, ela surgiu depois desse processo. Depois não, né? Eu acho que o luto, ele é um processo, é uma onda que vira e mexe, ela passa, né? Porque essa memória do corpo, essa memória afetiva,
e mais que isso é uma maneira de tornar viva ainda, né, a memória e a honra da minha mãe. Então, ela veio a partir de uma realidade ou a partir das minhas memórias, né, que foi esse processo de acompanhar o adoecimento da minha mãe e lidar também com a perda e lidar também com o meu processo de recuperação e com o manejo desses sentimentos e desse processo de luto também. Então, ela nasceu a partir de uma narrativa pessoal e, como diz a Conceição Evaristo, a partir de uma escrevivência, né, que a gente escreve, começa a construir as nossas narrativas a partir das coisas que a gente vive, a partir das nossas narrativas, né. E aí, não sei, eu recito ela em outro momento, eu recito agora. Aí a gente... Fique à vontade, se quiser recitar agora, Tá se bom. quiser depois, fique à vontade. Era para ser só mais uma virose. Pelo menos era o que eles diziam, intramuscular, soro na veia ou de volta para casa com a minha velha. As dores eram constantes, barriga inchada, olho amarelo, e o digníssimo doutor mal ergue o olho na nossa direção e já estica a mão. Papel de recomendação. Pô, de novo, outra vez, ela me segura com um braço, apanha o papel com a outra, entende, mas não aceita a minha postura, me censura. E eu até entendo ela, porque fomos criados a ter respeito ao papel de um cara que, na teoria, deveria servir a favela, mas a revolta é que já vai para mais de um mês. Que o digníssimo nos olha por cima do óculos, estende na mão um papel branco e chama próximo. E eu volto para casa. Se antes triste por saber que a minha velha mentia está melhor, agora revoltada, indignada com o sistema único de saúde, que para nós é único mesmo, né? Porque ganhando 500 golpes de aposentadoria não vai estar dando para pagar nenhuma consulta com outro digníssimo. Digníssimo filho da... E a lágrima rola, parece um reflexo da tempestade de dentro para fora e num cômodo apertado. É impossível ela esconder sua dor. A mulher que levantou bloco concreto nas costas, definhando em cima de uma cama, eu me sentindo um bosta, eu foda. É que antes dos 16 eu não sabia nem o que era chorar. Meu bagulho era a escola, futebol, dançar, e algo além do salgado das lágrimas. O ranger dos meus dentes tem gosto de sangue, tem gosto de fel, tem gosto de fúria. Voltamos ao digníssimo doutor. Dessa vez ele nos enxergou plasmado, pediu internação, carai, mas agora depois de tantas voltas, interna, examina, droga, corta e vai, mas e aí? Nessa corrida contra o tempo, quem é que ficou para trás? Alguém da família? Pois não. E de maior? Não. Seus pais não têm irmão? Não. E o digníssimo me olhava com piedade, lixo, encheu meu peito de maldade, mas agora o rap que eu escutava começava a fazer sentido na prática. Frustração. Máquina de fazer vilão, era um pesadelo. Ele não falava nada, eu já sabia de tudo. Antes que ele abrisse a boca, eu exclamei, é maligno. Ele assinou com a cabeça positiva e depois disso eu não ouvia mais nada, não sentia, só tentava juntar as poucas palavras que passavam por mim, dreno, meses, não, meu mundo parou de girar, eu retornei. E o digníssimo delimitou o tempo, 9 meses de vida, coincidência, o mesmo tempo de formar uma vida no ventre, foi de preparo para a morte, foi choro, foi revolta, foram máscaras e máscaras de zoeira bem humorada para tirar nossa mente dali, foi choro, foi revolta, foram lágrimas e lágrimas secadas no lençol da maca, foi 1, foi 2, foi 3, as minhas perguntas para Deus aumentando, os parentes se aproximando e veio a alta, a vontade ansiosa de voltar para casa, mas ela já não reagia, seu olhar estava vazio, como quem olha um terreno descampado, volta para casa, comida, família reunida, mas foi a despedida. Eu separei o seu vestido preferido. Ela falava rosa, eu falava rosé, e a gente nunca entendeu a diferença, mas ela ficava ainda mais linda nele, com certeza. Ainda mais linda, Dona Teresa Josefa de Jesus. Foi pai, foi mãe, foi céu, foi terra, e mais uma vítima de um sistema único de saúde que não vale merda. Obrigada. É isso. Tomando fôlego, né? Depois acho que tá tudo explicado agora. Fazia tempo que eu não recitava, então dei uma... Tive que ir voltando tudo, porque faz tempo que eu não falo esse texto. Eu acho que dentro desse processo, né, tanto do processo da escrita, que é um processo também de cura, né, para poetas, para várias pessoas, mas dentro desse processo existia a necessidade de materializar essa memória para que não precisasse mais se expor de tal maneira, né, de ter que verbalizar essa memória a todo momento. Então, o filme, quando o Samuel trouxe essa proposta, foi
foi um bálsamo, sabe? Tipo, falei, mano, é isso. Eu acho que a finalidade dessa poesia, eu queria que ela fosse mais, né, do que só essa memória oral, que é um dos princípios da nossa comunidade, né, da nossa educação, que é essa memória oral, né, do povo preto. Então, mais que isso materializar, né, e deixar registrado de onde veio, quem fez, para onde foi, quem era, é um grande presente. Então, ela se destinou, sabe? Eu destinei, e agora ela é esse filme também, junto com todo mundo, junto com Samuel, junto com... Então, se materializou. Então, não preciso mais recitá-la. Só de vez em quando. De vez em quando. De vez em quando, mas que essa memória, ela se expanda, né? Conforme ela se expandir, ela vai se tornar viva e vai se tornar uma memória de outras pessoas, né? Quando eu tive a participação num programa de televisão lá, tinha gente de outros países mandando mensagem falando que passou pelo mesmo processo, né? No sistema de saúde. Então, vejo que não é uma história que é uma história à parte, não é uma história que foi um acaso, não é um acaso, né? Acontece em grande escala, em proporção muito grande às pessoas pretas que dependem de um sistema único de saúde que, por vezes, é um pouco... trata com um pouco de descaso, né? Um pouco de descaso nossas condições e nossas necessidades que são específicas, assim. Eu estou tentando arrumar fôlego para eu falar depois de ouvir você, porque para além do filme, né, essa poesia, a forma como você fala, como você recita, até mesmo no filme tem uma parte do texto que é imaginar é o primeiro passo, né? E trazer essas palavras, trazer essas memórias nas palavras, é exatamente isso também, da gente começar a construir outros processos, outros imaginários, outras formas de conceber vida também, para além da morte, né? Porque acho que pensar nesses 5 estágios é também pensar na vida, sobretudo na vida. E aí, como uma última pergunta, não sei como a gente está de tempo, eu tenho várias coisas para falar sobre esse filme, na verdade, mas infelizmente o tempo é bem curto, né? E pensando muito no que você acaba de me dizer, acaba de falar para todo mundo que está assistindo essa conversa, é de pensar esse abraço também, porque eu acho que o filme ele acaba indo um pouco além, ele acaba abraçando e aí chega nesse ponto, né? Abraçar essas pessoas que também passaram por esses processos, abraçar pessoas que estão vivenciando o luto de alguma forma, e ainda mais agora, né? A gente está em 2021 e numa pandemia global que ainda tem seus longos caminhos pela frente, infelizmente, e tem muito a ver com esses processos de... Ai, gente, perdi a palavra. Necessidade do sistema de saúde, não? Exatamente. E com a forma de governo, etc. Mas o filme ele ultrapassa isso. Eu acho que ele justamente abraça as pessoas que estão precisando desse abraço. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre esse processo do elemento da Umbanda no filme também, porque eu acho que o filme ele acaba construindo essa gira, e é uma gira que ela está na imagem, né? A imagem está o tempo todo girando, movimento de câmera circular, e até mesmo quando você traz esses processos de passado, presente e futuro, está tudo circulando, né? E é uma tecnologia nossa, como você disse, né? É uma tecnologia preta. Assim como você traz escrevivências e aí traz Conceição, de pensar essas tecnologias e como que as tecnologias conseguem fazer com que a gente permaneça vivo. E são essas tecnologias pretas. Então, fala um pouquinho sobre esse elemento espiritual que está presente no filme também. Quer falar, Samuca? Você, agora é você, né? O Eu só lance falo que de... eu cheguei lá e só, assim, respeitei ao máximo tudo que estava acontecendo, porque eu realmente também estava ali como um observador e com muito respeito ao que
eu aprendi naquele dia, aquele dia foi um grande aprendizado para mim, assim. E é isso, falando de ciclos e tudo, e aí eu só vi aquilo e pensei, tem que filmar desse jeito, porque é isso, né? Não tem como não tem como eu colocar eu aqui é um momento que não é meu, e aí eu só filmei da melhor forma que eu pude. Eu acho que mais do que a religião, né, ela tá ligada à espiritualidade mesmo. A espiritualidade preta quer entender que uma coisa não se desprende da outra, né? Não tem como eu falar de tambor, não tem como eu falar de ciclos sem estar ligado diretamente a essa espiritualidade, que nos faz acreditar nesse ciclo da vida, que é um processo também, e entender esse luto como uma passagem, não para que a gente se entristeça, né, pela perda, mas que a gente entenda que todos nós temos essa necessidade de entender os momentos, que é nascer para Kala, né? Despertar para o mundo, aprender, ser um líder e se desprender dessa matéria para adentrar um outro plano que é desconhecido, que nem a gente imagina que seja, mas que tem a responsabilidade ancestral, que é esse, é o legado. E a gente traz bastante nisso no filme, né? A gente fala sobre construção, a gente fala sobre legado, e mais que isso, a gente fala sobre circularidade das coisas, né? Essa volta, tanto ali, né, estando conectada ao tambor, que a gente acha que é uma das maiores tecnologias, né, do nosso povo ancestral, que é esse Wi-Fi, né, que a gente se comunica, tanto com o ancestral quanto com os nossos irmãos, né, que estão no mesmo plano. Então, o lance de trazer esse lado da espiritualidade não está diretamente ligado à religião, mas está diretamente ligado ao entender que uma coisa não se desprende da outra. Eu não sou, não tem como eu falar de ancestralidade e não falar do candomblé, ou não falar do tambor, ou não falar dessas passagens. Então, o círculo, o tambor, o fogo, a dança, a música, então é uma conectada à outra, né? Você fazer o seu compromisso ali diante do fogo, que a gente fala, não pare. Essa frase foi uma das mais difíceis da gente chegar, que a gente falava, mano, precisa ter uma mensagem, porque a gente estava vivendo exatamente esse período de pandemia, e essa poesia ela foi construída há muitos anos, já vai fazer 11 anos, né, que a minha mãe faleceu, e não estava nesse processo de entender o sistema, de tanta valorização do sistema único, né? Valorização eu falo por nós, não do governo, né? E a gente pensava nesse questionamento, ou nessa... Como que fala? Pensava como as pessoas iam olhar para esse texto, tá ligado? Uhum. Como iam encarar isso, encarar como uma crítica, que também é uma crítica, né? Mas mais do que isso, é esse abraço de falar, não pare. O medo ele vai travar a gente de várias formas, mas a gente não pode parar. E tem aquela frase que é chora andando, tá ligado? Chora andando. Porque parada a gente é alvo fácil, tá ligado? Então, quanto mais movimento, e quanto mais mandinga, e quanto mais ginga, e quanto mais drible a gente colocar nisso, e quanto mais preto, e quanto mais alto a gente comunicar, mais pessoas vão ouvir, né? Então, o elenco, a produção, as pessoas que construíram esse filme, né, em maioria pessoas pretas. E eu falei bastante com o Samuel em questão a isso, né? Essa necessidade de construir isso com as pessoas que entendem de fato, vivendo, sentindo na pele, mais que isso, sentindo lá naquele escuro, no escuro mesmo, naquele, o profundo, onde tudo acontece, que é aqui, é a imaginação, entender que isso também é uma tecnologia ancestral, as coisas acontecem dentro para depois se materializar. Então, todas as imagens que o Samuca conseguiu trazer, todas as imagens que eu consigo contribuir, todas as performances das pessoas e as contribuições, elas partiram de um lugar onde ninguém alcança e que só abrindo uma brecha, né, a gente vai conseguir iluminar. Então, no profundo, no escuro mesmo. Entender que o escuro é um princípio positivo, né? Escurecer as coisas. E dizer também que o claro
é positivo também que é entender esse ser de luz e entender que todos nós somos um ponto fixo de luz para que outras pessoas possam se orientar, né? E essa variação, principalmente nesse período de luto, é um momento também de se reconectar para se tornar um ponto também de referência, um ponto de luz ali para outros. Ou esse abraço, né? É. Samuel, não sei se você quer complementar. Não, tô bem. Tô bem. Mesmo. Fala, Samuca. Eu não, tô adorando. Então, infelizmente, eu vou ter que encerrar, Ah, porque eu acho que a gente até ultrapassou o tempo limite. Mas, Juliana, eu senti todas as suas palavras realmente como um abraço e espero que as pessoas que estejam passando por necessitando desse abraço se sintam abraçadas também, assistindo o filme e assistindo essa conversa também. Eu saí daqui muito feliz, assim, muito feliz e muito com o olho brilhando, assim, muito por conta dessa poesia que é você também, né? Não só pelas palavras que você evoca, mas pelo que você é, assim, enquanto poesia também. E, gente, muito obrigada pela presença, muito obrigada. eu queria só agradecer, então. Queria agradecer a Ju, né, primeiramente, por ter, né, dividido comigo tudo isso, assim, foi um mega aprendizado. E todo mundo, né, que se envolveu no projeto. Foi uma coisa meio que estava na nossa imaginação, assim, e, claro, sem nenhum tipo de ajuda, assim, de verba e de nada. Então, todo mundo que está ali nos créditos ajudou, e sem uma pessoa daquela ali, o projeto poderia não acontecer da forma que está na tela. Então, agradecer isso e é isso. Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal do festival, também, por estar apoiando e estar mostrando a gente aí para o mundo. Obrigado, Karine. E é isso, pessoal que apoiou, não dá para falar o nome de todos, mas cada um teve sua importância máxima ali dentro do projeto. É isso, família de casa e família da rua, né? Aquela que a vida atrás. Então, obrigada. Obrigado, Samuca, também. É louco. Vida longa ao filme. Obrigada, Juliana e Samuel. E continue acompanhando o Olhar de Cinema com outras entrevistas, né? Já. Obrigado, Karine. Obrigado mesmo.